Meus amigos e minhas amigas da comunidade Paz e Bem, começamos essa semana de 14 de dezembro de 2020, caminhando aí para o fim deste ano, última semana útil do ano, do meio de trabalhos e meio de tarefas educacionais, tarefas familiares. Nós nos embrulhamos nesse ano de muita dor pela partida de muita gente querida próxima a nós e tantas outras milhares de pessoas anônimas pela tragédia da Covid-19. E nós nos embrulhamos a tudo isso e não sabemos muito bem de qual prisma olhar e semear a esperança, construir caminhos desse tempo. Foi aí que, olhando para o dia 14 de dezembro, né, esse dia que inauguramos esse mais um Paz e Bem, mais um programa Paz e Bem, que nós lembramos hoje da figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, uma figura essencial para a nossa história que há 4 anos, no dia 14 de dezembro de 2016, nos deixou. Dom Paulo Evaristo Arnes é uma grande figura da nossa história. E aí, unido a ele, né, colocando mais caldo nesse nosso feijão, nessa nossa construção aqui, nós lembramos nessa semana também do aniversário do nosso querido Papa Francisco. O Papa Francisco faz aí, no dia 17, 84 anos. Não é qualquer coisa. 84 anos de vida, de missão, de serviço. E agora, por fim, apresentar uma pessoa para muita gente que não conhece e revelar a sua importância para aqueles que já conhecem, para os que não conhecem, eu queria unir a figura do Papa Francisco e do Dom Paulo Evaristo, essas duas memórias, a uma figura jovem e extremamente reveladora de resistência e de coerência com o tempo que estamos vivendo. É o Emicida. O Emicida, que é um cantor, um poeta, um escritor, e teve agora, nessa última semana, o lançamento do seu documentário, filme, que fala do seu mais recente álbum, o Amarelo, né? Amarelo, que o Emicida é um álbum de música e que ele transforma isso num belo documentário que está na Netflix para todo mundo ver. E eu acho que é isso que é a maior obrigação nossa essa semana, é assistir esse documentário, que tem o nome Amarelo é Tudo para Ontem. E por que eu estou trazendo uma figura popular e também não ligada a movimentos religiosos como o Papa Francisco e Dom Paulo, como o Emicida? Ambos, os três, souberam por conta de Dom Paulo, mas sabem como Francisco e o Emicida, um jovem de 35 anos, semear esperança e resistência. Cada um ao seu jeito, né? Eu fui revisitar o Dom Paulo Evaristo Arnes nesse livro bonito, que foi produzido pela nossa IPDM lá, professor Valdir Padre Ticão no Hermelino Matarazzo. E a gente sabe que o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele é uma figura de coragem, uma figura que no meio de uma ditadura militar, no auge dessa ditadura, ele foi ajudar, resgatar presos políticos e muitos que estavam sendo barbaramente torturados na década de 70. Também ele foi aquele que cedeu a Catedral da Sé para um dos cultos mais importantes, junto ao Rabino Henry Sobel, para conduzir um culto ecumênico em homenagem àquele jornalista judeu chamado Vladimir Herzog, após esse ser encontrado morto em uma célula do Doikod, né, que é aquele departamento de inteligência, de repressão inaugurado pelo governo em 1964, um governo golpista. O Dom Paulo foi esse sempre homem que compareceu, soube ser e enfrentar, né, essa brutalidade militar que está na nossa história. Né, o militarismo que ronda nossas práticas, que ronda nossa cultura. Então, Dom Paulo Evaristo foi uma figura fundamental. E também eclesialmente, né, ele foi capaz de mobilizar cristãos, leigos e leigas, ele mobilizou religiosos, religiosas e padres para as missões periféricas. Né? Ele estruturou uma igreja pobre e para os pobres.
O Dom Paulo ele apontou um cristianismo de libertação, figura essencial que nós sempre devemos lembrar do seu legado para aqui, para nossa São Paulo, para essa cidade, para esse estado, para esse lugar de referência que busca hoje retomar esses caminhos que Dom Paulo, junto com religiosos, com cristãos leigos e leigas, com padres, souberam dar vigor e constância ao evangelho da partilha. E aí a gente dá um salto e pega esse Papa, o nosso querido Papa Francisco, que desde 2013 encanta o mundo, 7 anos de um pontificado feito partilha. Francisco ele é uma esperança, ele é um luminar, né? Perto da sua ação simples de trazer a cultura do encontro, a diferença de concebermos uma sociedade da indiferença e do descarte para construirmos uma sociedade da inclusão, da fraternidade, de um sistema econômico que dê vida. Francisco é tudo isso. E ele é um abridor de portas. Ele abre portas para que as juventudes, para que os movimentos sociais possam falar. E aí a gente vem chegando, e tanto Dom Paulo quanto o nosso querido Francisco, eles são semeadores como o Emicida. Semeadores de um jardim comunitário que exige ritmo e características de cada flor que são registrados e acolhidos por cada um com cuidado. O Emicida, gente, ele é solar, né? Ele tem essa capacidade de afagar, de garantir presença, de garantir inquietude. E no documentário dele, O Amarelo, ele fala justamente dessa figura do amor ser capaz de construir elos. Dom Paulo, no meio de uma ditadura militar, soube construir elos de resistência para reconhecer que nosso país precisava de uma democracia, exigia uma democracia. Dom Paulo, com o documento Brasil Nunca Mais, que ele faz com o reverendo James Wright, ele constrói um espaço cada vez mais de denúncia que nós precisávamos de uma democracia. A mesma coisa faz o Papa Francisco. Pelo seu gesto de amor, de cuidado, de acolhida, constrói elo. Elo que reúne lutas, esperanças, resistências. Do mundo inteiro que hoje, no entorno do Papa Francisco, fazem resgatar as esperanças do nosso tempo. E a mesma coisa é o Emicida. O Emicida, ele faz o seu documentário, inclusive, em 3 atos: plantar, regar e acolher. Plantar, ele fala justamente desse trabalho de jardinagem, uma meditação silenciosa, demorar-se no silêncio de cuidar das pequenas coisas, que ele diz de pequenas alegrias da vida adulta, que é até uma música dele, é exatamente esse olhar para os cuidados que a gente pode ter uns com os outros e retomar elos de fraternidade. Eu acho que o Emicida conhece e admira o Papa Francisco, essa figura global, e conhece talvez de longe Dom Paulo Evaristo Arnes, mas ambos têm essa sintonia em serem jardineiros da esperança, regam esperança. O Emicida fala com a juventude, ele coloca uma fragrância de um jardim que dá flores para jovens que necessitam da esperança num mundo que o nega cultura, que o nega trabalho, que o nega construção coletiva. É isso. É esse lugar que o jardim tem para nós construirmos um outro lugar por este mundo possível. O Emicida tem colocado nesse documentário que desde então ele tem tido uma convicção profunda de que a Terra é uma criação divina e que cuidar da Terra é puxar, fazer a prece, fazer ali uma confissão, encontrar com Deus na Terra, fazer-se com Ele uma confissão ali e
e neste lugar até fazer declarações de amor à terra e à natureza. Esse lugar da terra como um cultivo de esperança, um cultivo de vida, nos reconecta perto de um mundo que nós estamos vivendo, que é tudo no tátil da tecnologia, das relações líquidas que são colocadas para nós por meio das conexões e não daquela de afeto e de cuidado. A gente precisa exigir isso. Esse é um primeiro campo da construção da esperança. O Emicida, ele tem um ditado que é muito fundamental para nós hoje, que é um ditado conhecido, um ditado africano, que ele fala: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. É bonito isso. Essa capacidade de que todos nós temos as chances de consertar os erros do passado construindo hoje. O Emicida, ele é esse homem da ancestralidade. Ele reconhece que o Brasil foi um país e é um país do racismo estrutural, que nós não devemos esquecer. E que tanto figuras globais como o Papa Francisco, como Dom Paulo, em alguns momentos do pontificado e do Francisco e também de Dom Paulo Evaristo como cardeal aqui em São Paulo, eles apontaram a importância de rediscutir a sociedade racista e patriarcal que temos. E o Emicida, ele traz isso como um ponto central na nossa disputa de sociedade. Ele não sente que veio, ele diz que sente que voltou. Primeiro que ele coloca que nós fomos o último país do continente americano a abolir a escravidão. Segundo que essa escravidão ela foi tomada como um trabalho, como um método de construção de renda e trabalho na nossa sociedade contemporânea. Terceiro, que a nossa abolição ela abandona milhões de pretos à própria sorte, ou seja, a abolição é uma grande farsa e as políticas de branqueamento elas vêm com total construção de uma ideia de miscigenação, de um Brasil unido, que é um Brasil da pluralidade que nega, que assassina pretos e pretas, que não constrói o reconhecimento da cultura preta, né, que demoniza isso, né, que demoniza a cultura africana, que demoniza a cultura indígena. É um país de silenciamentos. Ele também coloca que São Paulo é uma cidade de gentrificação, de descaracterização de populações, que as migrações não são reconhecidas como espaço de acolhida, de cuidado das pessoas. Mas aí o Emicida chega no lugar dele. Ele fala da cultura pop, do rap, que foi, desde os anos 70, no começo dos anos 80, uma ferramenta, uma forma de conectar as classes operárias aos periféricos, de resistência e de falar quem são os periféricos, quem são os pretos, as pretas. É isso que nós temos que nos atentar neste período. E eu acho que tanto Dom Paulo quanto o nosso querido Papa Francisco apontam. É necessário escutar as periferias. Dom Paulo com as missões nas periferias, nos anos 70, o Papa Francisco falando que vem da periferia do mundo, e o Emicida, a voz periférica, colocando que jovens que reescrevem a história do seu povo, a história da sua luta. É isso que a gente precisa reconhecer nos movimentos culturais, nos movimentos coletivos periféricos, nos quilombos culturais. O Emicida até coloca que, assim como o prisma decompõe a luz branca em tantas cores, ele também busca decompor o preconceito em pluralidade, em pluralismo. E isso exige dar recepção a novas formas de luta. Tem uma música desse CD, desse álbum dele, que mostra no documentário, que é bonito. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. É lindo isso. É cultura do encontro. É de esperança em esperança, como diz o Dom Paulo Evaristo.
é resistência preta, feminista, popular e periférica. E o que Dom Paulo e o Papa Francisco com certeza nos pediria, se ele tivesse a oportunidade de encontrar toda essa comunidade de paz e bem para este nosso Natal, é que nós dedicássemos os próximos 15 dias de finalização deste ano, 10 dias que nós temos aí para o nosso Natal, para ler, para conhecer, para reconhecer a resistência preta no Brasil. Reconhecer os nomes que a gente não, que foram apagados ou que são silenciados, mas que resistem. Reconhecer por onde passa o poder das autoras negras brasileiras, por onde passa o poder de formulação de um novo país plural para todos. É tempo de nós ouvirmos, né, diversas expressões. E eu acho que o documentário Amarelo, que todos são convidados a assistirem, é de fato uma abertura, porque ele mostra que dá pra gente hoje ainda, tem tempo ainda hoje da gente conhecer Lélia Gonzalez, escritora negra, feminista, uma resistência, uma história linda. Conhecermos Conceição Evaristo, conhecermos Abdias do Nascimento, conhecermos tudo e todos que compõem um Brasil que foi silenciado e que foi esquecido com essa ideia de miscigenação, ou com a gente conhece da cultura da branquitude, que construiu essa sociedade autoritária. Os 3 atos do Amarelo, do Amar e do Elo é esse, o plantar esse novo ciclo que estamos inaugurando. Nós estamos inaugurando um novo ciclo. Sermos semente que engloba toda uma história e criam raízes resistentes em solo fértil. É isso que nós podemos ser. Se nós soubermos nos conectar à vida das pessoas simples, à vida da juventude preta, que sabe e tem orgulho de ser o que é e que busca sua ancestralidade como caminho de superação desse Brasil sombrio, desse Brasil autoritário e violento. É isso que o Emicida nos dá de presente. A oportunidade de decompor em preconceitos e construir experiência. Isso é tão Papa Francisco, né? Isso é tão Dom Paulo Evaristo, porque isso faz o todo ser um espaço de comunhão, né? Se nós estamos olhando aí 2020, perto de 2022, 100 anos da Semana de Arte Moderna, nós temos aí um neo-samba surgindo nas periferias, né? Vem dissipar toda essa dor, doença e simboliza uma nova era, uma era de uma construção de uma nova sociedade a partir de uma nova encruzilhada, a encruzilhada da pluralidade e da voz feminista, da voz antirracista. E pode até nos escancarar aí os desafios de enfrentarmos o antropoceno e construirmos uma sociedade de bem viver. Pois é hora de gritarmos para todo mundo que todo mundo é um. E um na sua pluralidade e na sua intransferência do ser, porque cada um é único e constrói uma sociedade plural. E essa é uma forma, como diz o Papa Francisco, de consertarmos os desencontros da nossa estrutura e consertarmos esses desencontros no passado que mora no agora, no passado que mora nas nossas lutas, nas nossas resistências e na nossa escuta atenta. Portanto, no hoje, 14 de dezembro, no hoje, dezembro de 2020, construímos, seguimos, topando qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta, como diz o Emicida. E tem uma música que ele fez com Gilberto Gil que eu gostaria de terminar porque é uma prece bonita para o nosso tempo. Que é assim: viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Eu vou até cantar. Viver é partir,
voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Tenhamos coragem, a saúde que o Papa Francisco precisa, a luz que Dom Paulo Evaristo de longe nos emana e a coragem que o Emicida nos dá e nos faz caminharmos lado a lado com ele em busca de uma terra sem mal. Vamos juntos.